Olá pessoal, eu sou o Jean e é com muita satisfação que a gente se reúne aqui mais uma vez então para dar sequência ao nosso trabalho aí de palestra da semana. Essa semana, uma semana especial que a gente está apresentando o nosso tema livre. Bem, eu faço parte do grupo de palestrantes lá do Centro Espírita de Luz, juntamente com a Tânia, com o Fabiano e com a Thaís. A gente faz esse trabalho levando até vocês aí um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo e um pouco da doutrina espírita. Essa semana, como eu tinha dito, então, nós estamos apresentando o livro A Caminho da Luz, livro de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Então essa é a sexta parte, o sexto capítulo da nossa série. Então, se você ainda não assistiu os capítulos anteriores, aqui em cima tem o linkzinho na descrição, onde você pode acessar aí os capítulos que vieram antes desse daqui, para poder você acompanhar toda a série. Então a gente sempre pede, né, que curtam o nosso canal, aí embaixo aí tem o botãozinho da inscrição, se inscreve no nosso canal, ativa também ali o sininho de notificação. Sempre que a gente colocar um material novo, você vai estar recebendo em primeira mão. Então vamos lá? Vamos ficar com a nossa série. Então segue aí a sexta parte, a sexta e a última parte da série feita a partir do livro A Caminho da Luz. Essa psicografia aí tão bacana aí do Chico com a autoria de Emmanuel, tá bom? Segue aí, vamos lá. Capítulo 21. A época da transição. As lutas da Reforma. Em 1521, Lutero é condenado como herege, refugiando-se em Waterburgo. A Igreja começou a sofrer golpes devido à ambição de seus líderes, que se aproveitaram das massas, confiscando-lhes bens preciosos. Numerosos camponeses, empolgados pelo direito do pensamento livre, iniciaram grande campanha contra a Igreja, exigindo reforma agrária e social em nome do Evangelho. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores das tragédias religiosas. Mas depois da Concordata de Augsburgo, instituiu-se um regime da mais larga tolerância. Na Alemanha, era do protestantismo, com Martim Lutero. Na Suíça e na França, era do calvinismo. Na Escócia, a Igreja Presbiteriana na Inglaterra. A questão veio tornar-se mais grave quando Henrique VIII tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da Igreja Anglicana. Na França, Catarina de Médicis ordena a matança de São Bartolomeu, no intuito de eliminar o almirante Coligny. O movimento sinistro, que durou 48 horas, começou em 24 de agosto de 1572. Foram eliminadas 3.000 pessoas. Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando daquela alucinação de morticínio e sangue, mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera de sua liberdade relativa. A invencível armada. As lutas na Europa, em todo o século XVI, longe de chegar ao fim, estendiam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do Velho Mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Como se não bastasse as guerras religiosas, surge a figura de um príncipe fanático e cruel na poderosa Espanha de então. As lutas de Filipe II, o sucessor de Carlos V, prendiam-se de algum modo aos problemas da reforma protestante. Mas, acima de tudo, colocava ele a sua ambição e o seu despotismo. Animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda parte, obrigando o plano espiritual a coibir os seus abusos de poder. Foi assim que, havendo organizado a Invencível Armada no ano de 1588, composta de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões e 35.000 homens,
a fim de atacar a Inglaterra sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade. Com as providências do plano invisível, apenas aportaram nas costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participarem da armada destruída, e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Guerras religiosas. A Europa passou pelo século XVII no meio de grandes lutas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência. Se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdote de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos. E foi com penosos esforços que os emissários do Alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face às imposições dos jesuítas. A França e a Inglaterra. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão. E sob a influência do plano invisível, melhorava a importância da diplomacia com a Grã-Bretanha e caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Em 1603, eleva-se ao trono o rei da Escócia, Jaime I, o descendente dos Stuarts, que inaugurou um período de perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, gerando uma guerra civil que durou vários anos. O parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais. Elevando-se ao trono Guilherme III, a Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as formas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e à fiscalização dos governos. O refúgio da América. O plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações ao mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais às provações expiatórias. Para o Novo Mundo, fluíam todas as entidades incumbidas com a organização do progresso futuro. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz, depois de muitas lutas no antigo continente. Os enciclopedistas. No século XVIII, elevados espíritos da filosofia e da ciência reencarnam na França para combater os erros da sociedade e da política. Entre eles encontram-se reformadores de nome vultuoso, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot e Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte, como em todo o mundo. Foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. A independência americana. As ideias dos enciclopedistas acerca das novas teorias sociais haviam encontrado acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito da liberdade da pátria e do parlamentarismo. O mundo invisível aproveita, desse modo, a grande oportunidade, deliberando executar nas terras novas o grande princípio da democracia. Capítulo 22. A Revolução Francesa. A França do século XVIII. A independência americana entusiasmou os franceses, humilhados pelos excessos de Luís XV,
através do seu luxo desenfreado e os abusos cometidos pela igreja e pela nobreza. Inspirados pelos enciclopedistas e pelos filósofos, através do seu coração torturado de um povo miserável, resolveu então dar por si só fim a tamanho sofrimento. De nada valeu o esforço de Luís XVI, o bondoso monarca que tudo fazia para reerguer a beleza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos de seu antecessor no trono. Mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma nova era aí começava. A época das sombras. Com a queda da Bastilha e após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. A nobreza foge para países vizinhos e o próprio Luís XVI tenta atravessar a fronteira, sendo preso e levado a Paris. O mundo das sombras invadia as consciências da França. Chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora, devia ela somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o centro da realeza absoluta, organizando um povo novo e processos administrativos na renovação política do planeta, de acordo com as sábias lições dos filósofos e pensadores que aí foram tão carinhosamente encaminhados a Jesus para habitar este rico país. Contra os excessos da Revolução. A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nações da Europa. Mesmo com as garantias constitucionais, o rei foi condenado à morte na guilhotina. Em vão, Luís XVI tenta justificar sua inocência ao povo de Paris, antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Numerosas caravanas de desencarnados são conduzidos para a América, para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. O período do terror. A lei das compensações é uma das maiores realidades do universo. Sob a sua justiça, a cidade de Paris teria de ser ainda por muito tempo o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos. A consciência da França viu-se envolvida nas trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos. A Constituição. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, consegue os espíritos benevolentes da França inspirar os seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficam entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Estabelece dessa forma uma trégua de paz. Napoleão Bonaparte. O humilde soldado corso, filho de obscura família, sobe ao poder. Destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube ele compreender sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcore e Rivoli para que a sua vaidade e a sua ambição lhe assombrassem o pensamento. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Ele manteve oscilante entre as forças do mal e do bem. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína a outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizou o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundia a pilhagem e o insulto com os seus exércitos a vários povos. Na verdade, ele foi um missionário do alto, traído pelas suas próprias forças. Allan Kardec. A ação de Bonaparte, invadindo terras de outros países,
fugiu à finalidade de missionário da reorganização do povo francês. Forçou o mundo espiritual a tomar enérgicas providências. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador prometido. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares do povo terrestre. Assembleia numerosa se reúne nas esferas próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte tornar-se imperador, nascia Allan Kardec. Com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Capítulo 23. O século XIX. Depois da Revolução. Com o afastamento de Napoleão, são tomadas as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. Luís XVIII, irmão de Luís XVI, é reposto no trono francês, restabelecendo naquela mesma época antigas dinastias. A Igreja é restituída ao estado onde fundara o seu reino perecível. Um sopro de paz reanima aquele povo esgotado em lutas, devido à intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. Muitas reformas são realizadas após os movimentos sanguinolentos. A própria Igreja reconheceu a limitação do seu poder junto ao povo, se conformando com a sua nova situação. Independência política da América. A maioria dos povos do planeta procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. No México, os patriotas não toleram outra soberania senão a sua. No Sul, com a ação de Bolívar, proclama-se a liberdade política das províncias da América Meridional. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Pedro I, sendo digno de notar o esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial. Allan Kardec e seus colaboradores. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua resplandecência, repartiria o pão sagrado da esperança com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de um grande grupo de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nessa época, avança muito. Com o progresso da tipografia, consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano através de bibliotecas, revistas e jornais numerosos. A facilidade de comunicação com o telégrafo e os trens estabelece o intercâmbio direto dos povos. A literatura enche de expressões notáveis. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia. Constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética, surgem o telégrafo e o fonógrafo, aparece a radiotelegrafia. Estuda-se a teoria atômica e a fisiologia assenta as bases definitivas da anatomia. A pintura e a música
denuncia um elevado sabor da espiritualidade avançada. A dádiva celestial do intercâmbio entre os mundos visível e invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades imensuráveis. O Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. As ciências sociais. A filosofia recolheu então o seu negativismo aos mesmos princípios da ciência racional e materialista. A Igreja Romana era culpada pelos desvios. Dominando a ferro e fogo, não tratou de criar o império espiritual no corações dos homens. Longe do exemplo do Cristo, amontoou tesouros inúteis, aumentando as necessidades das massas sofredoras que eram extorquidas e conservadas na ignorância. A tarefa do missionário. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia a ele reconstruir o edifício desmoronado da crença, reconduzindo as civilizações às suas próprias e profundas bases religiosas. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas. Numerosos cooperadores de Jesus auxiliam no esforço sagrado do Espiritismo. Provações coletivas na França. Dolorosas provas da França, depois dos excessos cometidos na Revolução Francesa e nas guerras napoleônicas. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que por sua vez ia fazer jus às dores amargas de 1914 a 1918. Provações da Igreja. Com a falência da Igreja, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas. Os italianos reorganizam a Itália sem a tutela do Vaticano. Começa então, com Pio IX, o período das grandes transformações da Igreja, que até então sempre ditava as ordens aos príncipes do mundo. Iria ela agora se tornar apenas instrumento de opressão na mão dos poderosos. Observava-se um fenômeno interessante. A Igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu seus tronos ruírem, construiu a imagem do Cristo Rei, que culmina os seus altares até hoje. O Espiritismo e as grandes transições. A extinção do cativeiro. O século XIX é marcado por numerosas conquistas, a Revolução Científica, Industrial e a extinção do cativeiro. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, seus mensageiros do plano invisível atuam junto aos administradores de então, de modo a facilitar a vitória da liberdade. Com as decisões do Congresso de Viena reprovando o tráfico de homens livres, surge uma grande repercussão em todos os países com a abolição da escravidão. O parlamento inglês resolve abolir a escravidão em todas as colônias da Grã-Bretanha. O Brasil proíbe o tráfico de escravos. A França delibera a extinção do cativeiro em seus territórios. A Rússia declara livre todos os camponeses escravos. Os Estados Unidos entram em guerra civil, que terminará com a vitória da liberdade. O socialismo. Aparece o socialismo propondo a república perfeita e idealizada por Platão.
fundam-se as alianças de anarquismo. Uma revolução sociológica de consciências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. A Igreja Romana era a entidade indicada para resolver o grande problema, tentando conciliar o braço e o capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Reestabelecendo a verdade. O Espiritismo vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja destruíra, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens, ensinando o regime da responsabilidade em que cada espírito deve crescer em seus próprios valores. Não se engana com as utopias de igualdade absoluta em vista do conhecimento da lei dos esforços e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder. Ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Nestes tempos dolorosos, em que a mais penosa transição se anuncia ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar um valor moral onde se encontra o apoio necessário à edificação do porvir. Defecção da Igreja Católica. A Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico e do homem espiritual, prendendo-se apenas aos interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. E é por isso que agora lhe pairam sobre as cabeças os mais sinistros vaticínios. Lutas renovadoras. O século XX surgiu no horizonte do globo, qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras de 1914 a 1918 anunciam uma luta maior, que não vem muito longe. E dentro de qual o planeta se modificará, alijando todos os espíritos rebeldes presos no crime que não souberem aproveitar a dádiva de numerosos milênios de ensinamento. Então a Terra, como aquele mundo longínquo de Capela, se verá livre de entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia do transatlântico não precisa de alma e sentimento preso no mal, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia e o verbo da vida e luz desde o princípio. América e o futuro. América, destinada a receber o centro das civilizações e da cultura, na movimentação dos povos porvindouros. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias para a edificação do homem espiritual, que há de se sobrepor ao homem físico do planeta. Jesus. Há no mundo um movimento inédito de armamento e munição. Teria começado neste momento? Os campos estão despovoados. Os homens se recolhem às zonas de concentração militar, esperando o inimigo sem saber que o adversário está em seu espírito próprio. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença. Convenhamos em que o esforço que o Espiritismo está fazendo é quase superior às suas próprias forças. Mas o mundo não está à disposição dos ditadores da Terra. Jesus é o seu único diretor do plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega
a todas as expectativas e angústias, os espaços mais próximos da terra se movimentam a favor do restabelecimento da paz e da verdade. Espíritos abnegados e esclarecidos nos informam que uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema, da qual Jesus é um dos membros divinos, se reunirá novamente pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Capítulo 25. O Evangelho e o futuro. Muitas vezes, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são sempre os mesmos, caminhando suas lutas purificadoras. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioria espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria a maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a sua eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. Na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacto. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorrido 3 séculos da lição santificante de Jesus, ressurgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-lhe todos os princípios por favorecer as doutrinas da violência. O Divino Mestre enviou os seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias, quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes e pelos seus verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelegrafia que ligam todos os continentes e países da atualidade, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto que os povos se preparam para o extermínio da destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América. Na Itália, foi em nome do Evangelho que os padres abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. A espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão do Consolador e o amparo do mundo, só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos, preparando as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio no ambiente terrestre. Toda a realidade e o espírito de toda a paz e do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho.
cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se encobrirá no trabalho que os homens não aceitaram por amor. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto de suas experiências em vistas das civilizações do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. Ao seu século XX compete a missão dos desfechos desses acontecimentos espantosos. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá a nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe, regenerando no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa ao ilimitado. O espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-a nos braços acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revelando os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembramos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e o bojo das suas sombras compactas não são esquecidas de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Olá pessoal, chegando então ao final aqui da nossa série, contando aqui a última parte, né, que foram esses últimos capítulos que nos envolveram nessa trama, né, de quem acompanhou desde o início. Esse que é um livro que talvez vocês já tenham, alguns tenham lido, outros não, mas ele tem um português um pouco difícil da gente acompanhar e da gente ler, né, porque, pensa lá, ele foi escrito em 1938. Então é um livro que nos faz um mergulho na história, pois ele nos remete, né, ao início da formação do nosso planeta. Nos mostra lá a realeza de Jesus, pois afinal de contas, Jesus, como demonstra aqui no livro, né, ele não é, esse livro na verdade ele desconstrói aquela ideia, né, do Jesus, como se diz, do Jesus, faltou a palavra, daquele Jesus da igreja, né? Aquele Jesus do altar. Ele traz a figura de um Jesus muito maior, a figura de um Jesus, de um Cristo planetário, que é o nosso mestre e nosso irmão mais velho. E ele nos faz um mergulho pela história, né? Nos relembrando os fatos importantes, né, que aconteceram. Então, desde lá de quando Jesus recebe a incumbência de ser o guardião dessa humanidade que somos nós, onde ele se encarrega da nossa própria evolução, da evolução de toda essa humanidade aqui, e ele recebe então a missão de cuidar, né, desse planeta e dessa humanidade que ali habitaria. Então ele recebe lá o papel, né, de ser o guardião, o timoneiro, de formar o planeta desde que se desprende lá da nebulosa solar, a matéria, e ele faz todo o trabalho de preparação do planeta, equilíbrio das forças, para que depois pudesse existir a vida. A gente também viu aqui a importância dos povos que
que aqui se constituíram, né, que se formaram, e a principal importância daqueles que vieram de Capela e trouxeram a sua imensurável contribuição, né? Porque até então o mundo, antes da chegada deles, era um mundo muito primitivo, onde muito pouca evolução moral, mas principalmente intelectual, existia. E com a chegada deles a gente começa a verificar o quê? Né? O crescimento, né? A melhora, as descobertas, né? O fogo, a plantação, as construções e a evolução toda que a humanidade teve através desses que aqui chegaram, vindos lá de Capela, onde lá eles não se adequavam mais àquele mundo, àquele orbe, e chegando aqui foram tão valiosos, né? Pois ajudaram tanto aqui no nosso crescimento, na nossa evolução. Fizemos então uma caminhada por todos os povos que vieram desde lá da longínqua China, né? Todos aqueles povos que vieram vindo ali, os gregos, os romanos, na Idade Média, e chegamos até os dias atuais, com as revoluções, com os conquistadores e com tudo que a gente vivenciou aqui. E o que a gente pôde retirar de lição, né? De que em determinado momento, aquilo que era para ser uma mensagem de muito amor e luz, a humanidade não soube preservar. Então, o próprio cristianismo, ele se perde em determinado momento e se afastando drasticamente da sua finalidade. O espiritismo vem, então, a seu tempo, trazer de volta, né, o cristianismo à sua real virtude. Então, que não é uma virtude material, mas sim uma virtude de quê? De equilibrar o homem material do homem espiritual. É nos trazer essa mensagem de amor, de luz, de paz, de fraternidade e de crescimento. E que é importante a gente manter esse equilíbrio entre uma força e outra, né? Porque nós somos compostos, né? Não somente de coisas materiais, mas principalmente de coisas espirituais. Ele vem nos lembrar também daquela questão, né? Daquela lei que a gente fala tanto, de ação e reação, porque a gente pode ver no desenrolar aqui do movimento dos povos, né? Tudo aquilo que se criou de karma, né? Ou melhor, de provação para aqueles próprios povos que em determinado momento se desvirtuaram, cometeram atrocidades, né? E isso vem num certo desenrolar. A gente vê também que a partir de agora, de então, a Europa, que sempre teve acerca dos acontecimentos, sempre foi o país, o local onde tudo acontecia, ela começa a dar lugar à América, né? E aí a gente entra junto, nós estamos no continente americano, né? Como sendo agora, a partir de agora então, o principal, digamos assim, o propagador de tudo, né? A gente pode ver no Brasil, né, o crescimento que a gente está tendo aqui com o Espiritismo e como esse nosso povo, ele é tão especial e tão diferente, né? Porque ele é um povo alegre, que acolhe todo mundo, que tem todas essas características que o brasileiro tem, que o Brasil tem. A gente vê também o esforço da espiritualidade em manter, né, o país inteiro em termos de território. E isso agora a gente vai falar nas próximas séries, né? E ele vem também nos trazer, né, a mensagem tão bonita do Cristo, né? Pois ele mesmo, formador de tudo isso que a gente vê aqui, né, se fazer presente aqui entre nós. E ele poderia ter escolhido qualquer lugar para nascer. E ele escolhe realmente o quê, né? Escolhe a simplicidade para nos dar o exemplo, né, de amor, de equilíbrio, de crescimento, mas principalmente de humildade. Pois ele escolhe nascer numa manjedoura e ele escolhe morar, né, como fala o texto lá, na simples cabana de um carpinteiro. Ele que poderia morar em qualquer palácio, né, do mundo, pois afinal de contas, ele é o governador desse mundo, é o governador do nosso orbe. Seguindo o nosso livro aqui, principalmente nessa última parte, ele vem falar daquele encontro das potências angélicas do sistema. Então esse livro, como a gente disse antes, ele foi escrito em 1938, logo após ali a Primeira Guerra Mundial. Não havia nem acontecido a Segunda Guerra Mundial. E no texto ele já faz menção a essa guerra e fala, né, das potências angélicas do sistema que iriam se encontrar pela terceira vez no entorno da Terra para poder dirimir ali, né, o que seria feito da humanidade, ter uma reunião para ver o que seria feito da humanidade. Porque até então, né, a humanidade não estava indo por um caminho muito legal.
Outra coisa importante, e ele faz menção também no final, aqui nos últimos capítulos, é sobre aquilo que a gente fala sempre, né? A separação do joio e do trigo. Então, todos aqueles que não estão mais em condição, que não têm uma condição vibratória condizente com esse novo estágio da Terra, que é esse novo estágio que a Terra está passando de provas e expiações para regeneração, eles vão ser alijados do planeta, do sistema. O que quer dizer com isso? Que todos aqueles que não tiverem mais a condição vibratória para morar aqui vão ser conduzidos a um mundo primitivo, que nem aconteceu com Capela, vai acontecer com a gente aqui. Então todos aqueles que ainda não aprenderam a amar, não estão se esforçando para aprender, que não querem nada com nada, só ter vantagem, só prejudicar o outro, só ter ganho próprio, né, sem se preocupar com o próximo, esses não vão ter mais condição de habitar aqui esse sistema. Então eles vão ser conduzidos a um mundo onde lá sim eles vão poder ajudar, auxiliar e ajudar a crescer. Como a gente falou, né? Inventar a roda, descobrir o fogo, né? Inventar a agricultura. Então eles vão ser muito bem-vindos lá. Mas a gente não quer fazer essa viagem, né? A gente quer sim carimbar o nosso passaporte para continuar habitando aqui esse planeta. Então esse livro ele é mais um chamado muito grande para isso, para que a gente tenha essa atenção e esse cuidado e faça de uma vez por todas a nossa reforma íntima, né? Nos preocupando em ser melhores do que a gente era, nos procurando despertar, fazendo que a gente entenda, né? Que, puxa vida, se até aqui eu tive uma conduta que não foi legal, então quem sabe, tá na hora, né? Quem sabe não, tá na hora, né? De a gente abrir os olhos, se dar conta e modificar. E é isso que ele quer, que a gente simplesmente modifique, que a gente se dê conta. Se deu conta, aconteceu. Então esse é o momento, esse é o chamado que a gente está vivendo para que a gente possa fazer essa transformação na nossa vida. Então ainda na questão da reunião, na terceira reunião das potências angélicas do sistema, como ele fala no livro ali, né? Ele previu isso em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe, em 1971, Chico Xavier já tinha escrito esse livro há muitos anos. Ele vai ter aquele programa, o Pinga Fogo, e lá ele faz uma série de revelações. Naquele momento, acompanhado por Emmanuel, o mesmo que escreveu este livro, acompanhado por ele, ele revela, né, que há muito pouco tempo, em 1969, quando o homem tinha pisado na Lua, então essa reunião que ele fala nesse livro aqui, né, já tinha acabado de acontecer. Então, no momento que o homem consegue dar esse passo tão grande, que ele vai além, né, do seu próprio planeta, ele consegue sair do planeta, então era chegada a hora dessa reunião. E ele conta que essas entidades angélicas do sistema, em qual Jesus faz parte, né, ele conta da grande preocupação naquele momento que a humanidade vivia em virtude de toda a agressão militar que acontecia. Naquela época se vivia, além da corrida espacial, se vivia aquela corrida armamentista da Guerra Fria. Então, onde se existia um arsenal militar capaz de destruir o mundo diversas vezes. Então, se um único míssil fosse disparado, tudo se acabaria, porque iria ter o revite das nações e tudo ia se acabar. Então, nessa reunião é definido que é dada uma moratória, digamos, para a humanidade, né? E Kardec e Chico Xavier revela isso lá no Pinga Fogo, que é dada uma moratória para a humanidade de 50 anos. E ele diz assim, que se a humanidade aprendesse a suportar por mais 50 anos, ao chegado esse tempo dos 50 anos, coisas maravilhosas iriam acontecer. Então, Jesus pede, então, às comunidades angélicas do sistema mais uma chance para a humanidade, ele advoga mais uma vez em função de nós, né? E pede mais uma chance para a humanidade. Então, para que não houvesse aqui uma separação do joio e do trigo daquela forma tão drástica, ele intervém por nós. E foi concedido, então, que se a humanidade se suportasse por um período de 50 anos sem se destruir, né, coisas muito maravilhosas aconteceriam. Isso foi em 1969, essa reunião. Foi quando o homem foi à Lua. Em 71, Chico Xavier revela isso nesse programa Pinga Fogo. 50 anos depois,
2019. Então, essa moratória que foi dada foi vencida. Porque eram guerras, mas a humanidade não se destruiu. A humanidade conseguiu se suportar por esse período. E agora, então, a gente abre um novo momento da espiritualidade, um novo momento da humanidade, onde a gente vai ter grandes descobertas, grande crescimento moral, intelectual, coisas maravilhosas irão acontecer. Trazendo, então, para os dias atuais, né? A gente vive um momento ainda crítico, talvez, né? Um momento ainda decisivo, mas a gente pode observar que chegado ao final aqui dessa pandemia, desse momento que a gente está se aproximando do fim, que não falta muito, eu acho que agora para terminar, quanta evolução, quanto crescimento, e a gente pode ver em cada um, né, que esse momento ele foi, de certa forma, um divisor de águas, porque eu acho que ninguém mais é como era antes. Esse momento, essa fase que a gente viveu, que a gente está vivendo, ela modificou as pessoas muito. Pelo menos, se não houve uma modificação muito grande, pelo menos a gente se deu conta de como é importante o contato, o convívio, estar próximo das pessoas, como não é tão importante aquele materialismo, aquele consumismo todo que a gente tinha. Então, como é importante, né, a gente dar valor às coisas que, digamos, as conquistas que se foram realizadas, né, o trabalho que se tem, enfim, muitas coisas foram postas à prova, muitas coisas foram nos posto para pensar. Então, com certeza, a gente sai desse momento de 50 anos se suportando, não se destruindo, conseguindo viver em comunidade, e a promessa do Cristo, então, né, se cumpre de forma que a gente não está passando por um momento de grandes devastações, que poderia ter sido com uma guerra nuclear, não foi. Então, essa nossa separação do joio e do trigo, né, ela está acontecendo de uma forma muito calma, muito tranquila, que está nos fazendo pensar, crescer e refletir. Então, essa era a mensagem então, que nós queríamos deixar com todo esse trabalho de leitura, de interpretação desse livro, que nos trouxe aí muita coisa para pensar e para refletir. E que tem tudo a ver com o momento, com o contexto que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Então eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, a todos que assistiram a nossa série, a todos que compartilharam, a todos que nos auxiliaram, nos ajudaram, né, a levar ela adiante, nos ajudaram a levar essa mensagem, ou que pelo menos ouviram, né, nos concederam o seu tempo e a sua paciência, nos ouvindo e procurando assimilar a mensagem tão bonita que esse livro traz. Então eu quero convidar a todos nesse momento a gente fazer aquela nossa reunião, né, aquele nosso encontro com o Pai, através do nosso pensamento, através da nossa oração. Vamos colocar aqui uma musiquinha para a gente se aclimatar e poder então acessar de uma forma mais fácil, né, essas energias do alto. Então eu convido a todos nesse momento a se unir em pensamento nessa oração. Querido e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, é em Teu nome que nos reunimos aqui hoje para mais uma vez realizarmos, né, esse intercâmbio e essa troca de energias através do amor, da Tua paz e da Tua luz. E a gente quer Te pedir, Pai, nesse momento, nessa hora sagrada, que toda e qualquer negatividade que possa estar sobre nós, sobre os nossos corpos físicos, sobre o nosso perispírito, sobre a nossa casa, nosso local de trabalho, a casa de nossos amigos, parentes, familiares, ou junto de cada pessoa que convive conosco nesses ambientes, que toda e qualquer negatividade que aí possa estar, nesse momento, sejam recolhidas e conduzidas ao espaço, de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E queremos Te pedir, Pai, nessa hora sagrada, derrama sobre nós as Tuas bênçãos, oriundas dos Teus laboratórios de amor, as Tuas bênçãos de paz, de amor, de luz, de força, de esperança, de equilíbrio, de saúde, de harmonia, de crescimento, de abundância, que elas possam equilibrar todo o nosso perispírito, o nosso corpo físico, a nossa casa,
as pessoas que convivem conosco no ambiente, os nossos locais de trabalho, as casas de nossos amigos, parentes e familiares, que todos possam receber essa luz, esse amor e esse carinho todo especial que vem de Ti, Pai. Nós queremos, Pai, Te agradecer por todo o auxílio, por toda a proteção, por toda a orientação e por toda a coragem, Pai, que sempre, em todos os momentos que levamos o pensamento a Ti e pedimos, sempre Tu nos manda de alguma forma até nós. Então a gente quer Te agradecer, Pai, e Te pedir uma bênção toda especial sobre o nosso planeta e toda a humanidade que aqui vive. Agradecer também a toda essa espiritualidade que nos auxiliou, nos assistiu, nos intuiu, mas principalmente nos motivou a dar sequência nesse trabalho. Muito obrigado, Pai. Obrigado a todos que aqui estiveram até esse momento aqui. E a gente quer então, Pai, Te pedir permissão então para dar por encerrado esse momento de comunhão contigo. Muito obrigado, Pai de amor. Obrigado a toda essa espiritualidade e muito obrigado a vocês que estiveram conosco e que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Que assim seja.